Eu vou abrir agora, começar a ler algumas perguntas que foram feitas. E na medida que vocês, né, se quiserem renovar as perguntas, eu vou ver se não perdi nenhuma aqui no bate-papo. Tem 4 perguntas aqui. A primeira, do Daniel Monteiro. Boa tarde. Gostaria de pedir a opinião dos palestrantes sobre clínicas e escolas para pessoas com TEA, né, com transtorno do espectro autista, como existem no município de Santos. Porque elas são de fato inclusivas. Depois aqui há um elogio do Daniel à Laís, um monstro sagrado. Vamos começar respondendo. Não sei se puderem abrir a câmera. Abrir. Quer começar você, Meire? Pode ser. A pergunta do Daniel, das clínicas e escolas, né? Eu acho que essa é uma pergunta importante, e lembra que na minha fala lá no comecinho, eu falei que nós estamos transformando a concepção de ser humano, de deficiência, de função social da escola. Para que serve a escola? Né? O que eu construo dentro de um ambiente escolar, né? Dentro de uma comunidade escolar. Então, essa é uma revolução que não é só em relação às pessoas com deficiência, a gente está repensando a escola para todo mundo. E aí é muito interessante a gente pensar que o movimento que defende clínica e escola, não à toa colocou a palavra clínica na frente da escola. Eu acho que isso é uma coisa importante, né? Eu, como uma pessoa que trabalha com as palavras, elas sempre me saltam aos olhos, elas sempre me chamam a atenção, e isso sempre foi uma curiosidade para mim, né? Porque isso demonstra muito qual é a ideia do que se deve fazer dentro de um ambiente educacional. Primeiro a clínica e depois a escola. Então, eu acho que é uma versão, inclusive, piorada da ideia de escola especial, né? Porque a escola especial ela tem o nome escola, ela faz um simulacro da escola comum, né? Porque tem o professor, tem os colegas, né? Tem as atividades, mas é um simulacro porque a escola comum ela está ali acontecendo com todo mundo junto, né? Independentemente das características, então, mas ainda tenta ter esse formato de escola. A clínica escola traz a clínica como algo que antecede o direito à educação, e isso confronta qualquer dispositivo legal, né? E também corrompe a ideia do que é a escola, né? A escola não é clínica, e uma clínica jamais pode ser escola. Eu acho que essa confusão ela é muito prejudicial para os direitos das pessoas com deficiência, porque a gente acaba tentando condensar num único espaço os direitos da pessoa, né? Como se num único lugar eu fosse colocar tudo que a pessoa precisa, educação, terapias, né, atendimento médico, clínico de qualquer ordem, enfim, físio, fono, TO, enfim. Essa confusão, ela acaba trazendo um prejuízo muito grande, porque a gente deixa de discutir o problema gravíssimo da falta de investimento no Sistema Único de Saúde, que é onde a clínica tem que ser organizada e ofertada, né? Então, o que é a clínica escola? Na verdade, é uma forma de condensar, deixar a pessoa apartada do ambiente educacional, então esse ambiente educacional para todos não vai se desenvolver, não vai trabalhar nesse sentido, porque afinal as pessoas não estão indo para lá, né? Então essa ideia do preparo é um engodo. E por outro lado, a gente também vai amaciando, né, escamoteando um problema sério, que é a falta de políticas públicas na criação, no fortalecimento da rede de atendimento integral à pessoa com deficiência. O que é essa rede? Ora, a pessoa precisa de atendimentos clínicos, ora, ela vai precisar de assistência social, ou emprego apoiado, um apoio para o mundo do trabalho. Então, eu acho que a gente reduzir a escola a um espaço que antes de ser escola é clínico, eu acho que é um estrago sem tamanho, sem precedentes. Eu compreendo as famílias que têm esse anseio de que tudo se resolva num lugar só, mas a vida dos seus filhos não vai acontecer num lugar só. Então, por que a escola é o único campo minado em que você tem que pensar que ele tem que ser apartado?
sendo que todo o resto da vida da pessoa vai acontecer nos ambientes em que acontecem. Não tem um hospital só para pessoa com deficiência, uma igreja só para pessoa com deficiência, teatro só para pessoa com deficiência, né? Um ambiente de trabalho só para pessoa com deficiência, mas a escola, todo mundo ainda acha que é natural pensar que possa ser segregada. Então, eu acho que a clínica escola é uma agravante da escola especial, porque coloca a clínica como algo que precede o direito à educação. E as duas coisas, elas não se conflitam e não substituem uma a outra. Não quer dizer que porque eu estou com um estudante matriculado na escola, que ele não vá ter os atendimentos clínicos necessários. E quando eu tento fazer esse balaio de gato que põe tudo num lugar só, excluindo, né? Ou seja, para eu ter o direito do meu filho de assistência da saúde e da educação, eu abro mão dos direitos fundamentais dele, eu acho que isso é até um caminho de desespero de muitas famílias, né? Tá bom, então melhor isso do que não ter acesso. A gente soterra a discussão. Por que raios o Sistema Único de Saúde não está sendo fortalecido para os centros especializados de reabilitação, para os atendimentos de clínicos, de TO, para os ambientes que a gente trabalha, tecnologia assistiva, as ferramentas de comunicação suplementar alternativa, né? Todo esse mundo de informação, de conhecimento produzido e em produção sobre acessibilidade, sobre o direito das pessoas com deficiência de viver no mundo, de todo mundo, né? Então, é por isso que a clínica escola não se configura como um espaço inclusivo e ela agrava, né, a falta de políticas públicas para emprego, habitação, saúde, para além da educação, né? Cultura, assistência social, enfim. A gente está soterrando outros direitos quando a gente acha que tudo bem colocar tudo que uma pessoa com deficiência em tese precisa, né? Quando, na verdade, ela precisa que todas as pastas, né, intersetorialmente, trabalhem para que cada uma delas, na sua competência, saúde, assistência social, cultura, educação, trabalho, tudo isso, para que cada uma atenda a população dentro das suas atribuições com dignidade, né? É assim que eu vejo. E aí, a Lorena também, Cauê, fez uma pergunta que é rápido de responder, vou pedir licença. Ela perguntou se as mesmas leis da educação inclusiva são válidas para o ensino superior. Exatamente as mesmas. O direito ao acesso à educação, a educação escolar, ela é organizada pela LDB, como eu falei. Você tem o direito à educação básica, que é obrigatória, dos 4 aos 17 anos, e a educação superior. E dentro da educação superior, a educação especial, como eu disse, é transversal. Então, a acessibilidade, materiais didáticos acessíveis, intérprete de Libras, tudo que tem a ver com a educação especial como apoio para o desenvolvimento inclusivo das aulas, né, do ambiente educacional, tem que estar garantido pelas instituições de ensino superior. Legal. Ele fez essa pergunta porque aqui em Santos, eu vou até esclarecer, a clínica escola, ela não é clínica escola. Ela é ligada à saúde, ela é financiada pela saúde, não, e ela não tem aula, ela tem atendimento psicopedagógico só. Então, é só para fazer um link escola regular com atendimento de saúde. Eu não entendi, Cauê. A clínica escola o quê? A clínica escola daqui, que ele perguntou, de Santos, ela não é... Ela não substitui a escola comum. É condição estar matriculado na escola comum e ela não tem aula. Ela tem atendimento, que seria o atendimento... Então, eu não conheço a de Santos. As clínicas escolas que... É diferente eu falei desse movimento da clínica escola como um ambiente substitutivo. Agora, no caso, esse que você está falando, aproveitando o gancho, Cauê, se não é escola, é um grande equívoco e um desserviço chamar de clínica escola, justamente por tudo isso que eu falei, né? Por que não pode falar sobre um atendimento clínico para pessoas com TEA, né? E que aí sim, dentro da área da saúde, por que pôr escola no meio, né? Então, eu acho que isso também acaba confundindo, né? E é interessante, ainda bem que aí não tem o caráter substitutivo da escola, né? Por isso mesmo, eu sugiro até que se tire o termo escola, porque ele é o termo utilizado pela Constituição e pela LDB como um ambiente em que se oferta educação escolar. Vou ler mais uma aqui por causa do tempo. O Estado brasileiro está prestes... Aqui, na verdade, é uma pergunta, é uma colocação também do Daniel. O Estado brasileiro está prestes a matar a conquista do conceito social de deficiência ao aprovar
a lei prestes a ser sancionada que cataloga a visão monocular como deficiência. O Cauê, a gente está sem conseguir abrir a câmera, acho que eu e o João Vitor também. Deixa eu pedir aqui para... Não sei se é a Camila... A gente fica todo mundo de câmera aberta agora? Será que poderia a OAB autorizar? Eu acho que... Deixa eu pedir para eles aqui. Conseguiu aí, Laís? Não. Isabela? Camila, você pode autorizar, por favor, a pessoa abrir a câmera? A Meire conseguiu. Aí, João. Estou aqui. Laís? Então... Autorizar. Laís, cadê você? Mas, enfim, não... mas tudo bem, tá tudo bem. Não, espera um pouquinho. Isabela, pior que eu não sei quem é que está autorizando. Não sei se é a Isabela ou a Camila. Se vocês puderem, por favor, está faltando abrir a da Laís e acho que a Vivian, né? Não sei se a Vivian vai abrir. You cannot start your video because the host has stopped. Você está sendo sabotada, Laís. E fecharam do intérprete também. Você é vítima do decreto da exclusão, você está sendo excluída. Ó o decreto que estamos fazendo, hein? Viu? Você viu, João? Segregando. Não, Nossa, nós estamos segregando a Laís, ó. Fala a sua opinião sobre o decreto. Eu preciso que abra dos intérpretes, ou do Tiago ou do Ezequiel. Eu não lembro agora quem. Ô, Meire, a Sandra fez uma pergunta para você. Eu acabei de ver. Nossa, que pergunta importante. Eu posso responder, Laís, rapidinho? O problema é... Está sem intérprete, tem que esperar um pouco. Intérprete, Ih, cadê? Caíram? Deixaram a minha, é o Tiago. Abre a câmera. Não, está sem câmera. Eu clico aqui, mas fala que não pode abrir o vídeo. Falta da Laís. Todos com pode câmera falar? aberta. O Tiago já está aparecendo? Estão falando aqui que está todo mundo com a câmera autorizada, Laís. Tenta aí mais uma vez. Gente, eu vou tirar print para vocês. É que eu acho que não é porque tem... Bom, não tem sentido isso. Voltei. Eu vou responder rapidinho enquanto a Laís entra aí. Eu vou fechar a minha, porque acho que talvez seja isso. O número de pessoas, né? A doutora Sandra perguntou como deve ser a formação do professor de educação especial e como ele deve atuar na escola regular. A resolução 4 de 2009 do Conselho Nacional de Educação determina as diretrizes para o atendimento educacional especializado, que é o serviço da educação especial que oferta os recursos, enfim. Então, a formação é professor, então ele tem que ter o diploma para dar aula, seja em pedagogia ou licenciatura, obrigatoriamente, e uma especialização na área da educação especial. Muitas redes, por não ter ainda o professor com a especialização, esse professor ele vai se formando em serviço, fazendo a especialização, mas hoje, em geral, grande maioria dos profissionais da educação especial já tem essa pós-graduação, né, essa especialização. A atuação na escola regular do professor da educação especial é para identificar as barreiras no contexto educacional e pensar junto com a escola na eliminação dessas barreiras. Muita gente confunde a educação especial como aquele professor que vai pegar a matéria que tem que ser ensinada lá na sala comum, facilitar, né? O professor de educação especial ele deixa mais facinho, ele faz uma adaptação e aí o aluno com deficiência vai poder estudar com aquele material. Isso é uma educação especial já superada, essas são práticas já superadas. A educação especial do século XXI, que é essa que a política de 2008 preconiza e que está alinhada com a Convenção da ONU, né, e com a própria Lei Brasileira de Inclusão, é uma educação especial que olha, no contexto educacional, que barreiras estão acontecendo. Elas podem ser porque falta um recurso de acessibilidade, elas podem ser porque precisa mudar alguma coisa na estratégia ou na forma de ensinar, no jeito como eu penso a aula, né?
sempre pensando que o ato de ensinar na escola é coletivo e como cada um aprende é individual. Então, não é uma causa e consequência, né? Eu não tenho controle sobre como o outro compreende, se relaciona com o conteúdo. Eu tenho controle sobre como eu ensino, que materiais eu uso, enfim. Então, o professor de educação especial, ele articula os conhecimentos especializados, comunicação alternativa, tecnologia assistiva, braille, né, libras, todo esse universo da educação especial para ofertar tudo isso a fim de que a aula seja acessível e que todos participem juntos, né? Então, o professor da educação especial atua dessa maneira, tá? Aí, Laís, eu acho que tem uma pergunta aqui que eu acho que você é a pessoa perfeita para responder. Muitas escolas públicas, é do Natan, indicam os alunos com deficiência para escolas particulares especiais, com a justificativa de que lá eles terão uma atenção adequada. Isso é correto? Então, será que agora vocês estão me vendo? Está tudo certo? Aí eu faço uma provocação, viu, Laís? Além de escolas públicas, que é o que o Natan está falando, mas não só, tem muita gente em várias áreas que indica a escola especial, inclusive juízes, advogados, né, que vão atrás do direito, em tese, de ir para a escola especial, promotores que pedem, né, médico que prescreve escola especial. Então, acho que é legal, eu aproveito a pergunta do Natan para ampliar. É correto, né? Qualquer profissional de todas essas áreas pedir para alguém ir para a escola especial? Prescrição médica é ótimo, né? Não é? Acho que esse é um tema interessante, assim, para a gente recapitular com o que a gente falou aqui hoje, né? Que toda aquela mudança de paradigma que a gente conversou no começo é justo a mudança do modelo médico para o modelo social, né? Então, a escola não é um lugar que se prescreve, né? Na provocação e na brincadeira aí que a Meire fez. Complementando a pergunta do Natan, mas a gente tem uma legislação que considera crime a recusa da matrícula na escola regular, né? Então, acho que é importante entender que é direito de todas as crianças estarem na escola regular de ensino, seja ela uma criança com deficiência, seja ela uma criança sem deficiência. E muitas vezes é difícil documentar isso, porque muitas vezes... enfim, a resposta é, mas ele vai ser melhor tratado, vai ter uma atenção melhor. Só que isso está errado, porque a escola, ela tem obrigação legal de ter que prover todos os recursos, todos os meios para que as crianças possam se desenvolver dentro da escola regular de ensino. Então, a gente não pode indicar, como também a escola não pode recusar. Mas justamente porque a escola não pode recusar, é que muitas vezes isso é sutil, mas a gente tem que insistir e, se for o caso, se vocês receberem alguma recusa, alguma negativa, busquem documentar, tentem fazer isso por e-mail, né? Vamos aproveitar que tem esse momento da pandemia para tentar formalizar, porque isso cabe a uma ação judicial. A gente pode, inclusive, questionar isso judicialmente, porque está errado, né? E recusar a matrícula é crime, está tipificado isso desde a Lei 7853, né? E corroborado aí diante de todos os nossos marcos legais, né? Daniel Monteiro, muito bom te rever, né? Agradeço aí os seus elogios. Cauê, te devolvo a palavra. Na pior das hipóteses, acompanhado de testemunha, né? Sim, boa ideia. Em São Paulo, há pouco tempo, o tribunal condenou criminalmente e as provas que tinham eram só testemunhais. Também resposta por e-mail, né? Enfim, hoje o WhatsApp... Para documentar, né? A forma documentada ajuda, mas a pior porque é muito difícil conseguir, né? Mas tem uns que escorregam, viu, Cauê? Mas a testemunha é válida. Uma outra coisa que é legal pensar sobre isso é a nossa própria jurisprudência anterior, né? A gente está hoje discutindo o tema do decreto no Supremo Tribunal Federal, mas a última ação importante que a gente discutiu no Supremo Tribunal Federal foi justamente sobre a impossibilidade da cobrança adicional de matrícula nas escolas privadas, né? Então, tanto a escola pública tem direito à dupla matrícula no Fundeb, então tem direito a ter um recurso adicional para
fazer esse provimento de toda a acessibilidade necessária para que as crianças possam, enfim, todas as pessoas possam se desenvolver na escola, como na escola privada, isso também deve estar no custo da escola e não do aluno individualizadamente. É proibido cobrar taxa adicional de matrícula na escola privada. E isso não só está dito na Lei Brasileira de Inclusão, isso decorre da interpretação da Convenção, como isso está confirmado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, acho que essas coisas são importantes da gente saber enquanto direito, porque se não for garantido, existem recursos, remédios judiciais para que isso possa ser questionado. A gente precisa fazer os direitos acontecerem na prática. Infelizmente tem que fazer valer. Não está sendo de forma espontânea, né? Em alguns lugares, pelo menos. Tem essa visão da preparação dos professores, né? Eu acho que, enfim, além da gente ter muitas experiências positivas de preparação, existe uma questão que é, enfim, a existência da questão em sala de aula, né? Então, a gente também convive com a diversidade, não só das pessoas com deficiência dentro de sala de aula. Então, é muito importante que essas coisas aconteçam na prática, né? Que a inclusão aconteça na prática. E existem muitas boas experiências de formação de professores, tem muito material interessante na internet. Eu, na minha fala, eu queria ter citado, vou aqui finalizar aqui minha última participação, Cauê, de deixar o site da Coalizão Brasileira pela Educação Inclusiva, que chama Inclusão para Todo Mundo, e eu gosto de dizer que é inclusão prato do mundo, né? Que a gente, enfim, comer essa comida vai nos fazer pessoas melhores. Então, inclusão prato do mundo. E lá, a partir de lá, também a ideia é de expandir essa campanha para referenciar também outros materiais. Então, os próprios atores ali presentes, as 45 organizações, enfim, os núcleos de pesquisa, todo mundo que faz parte, produz muita coisa interessante no Brasil sobre isso. Então, a partir de lá, vocês podem encontrar muitas boas referências, né? Que são aqui as organizações que estão representadas, a Abraça, a Lepédia, Instituto Alana, Mais Diferenças, enfim, várias que não vou conseguir citar aqui. Agradeço muito o espaço. Vivian, o convite, Cauê, sua mediação, e muito bom estar contando aqui com a Meire e o João e a interpretação do Thiago e do Ezequiel. Obrigada pelas perguntas. Imagina. Eu vou aproveitar até a fala da Laís, eu não sei quem vai querer responder, mas tem uma pergunta da Lorena aqui que eu acho que é interessante. Sou autista e esse ano me formo como professora de História. Estudo bastante sobre TEA, né, o transtorno do espectro autista, e preciso me especializar em educação especial, caso queira trabalhar com alunos autistas. Acho que, Meire, você... Posso conversar. Quem que fez a pergunta? A Lorena, né? Lorena Gonçalves. Então, Lorena, depende do que você quer fazer. Você é professora de História, né? Então, assim, a gente pensando numa educação inclusiva, né? Cada vez mais a gente precisa ver as pessoas com autismo na escola comum, né? E também profissionais com autismo na vida, né? Então, é muito provável que você, ao se formar como professora de História, trabalhando numa escola para todos, você vai encontrar alunos com autismo, você vai encontrar alunos com outras características, enfim, você vai estar ali na escola para todo mundo, né? Então, quanto mais a escola for inclusiva, mais todo mundo vai estar lá, então você vai encontrar, né, como professora nessa escola para todos, estudantes com todo tipo de característica, inclusive com autismo, né, com TEA. Agora, se você quiser atuar especificamente na área, aí você pode fazer uma especialização de educação especial, né? Mas aí os seus saberes como professora de História não vão estar mais como a sua principal matéria-prima de trabalho, porque a educação especial tem os conteúdos específicos, né? A gente está falando de acessibilidade, né? De comunicação alternativa, Libras, tem uma série de conteúdos próprios do atendimento educacional especializado, né? Que você vai precisar utilizar para fazer o papel de professor de educação especial. Então, se o seu chamado interno, o que você gosta de fazer é dar aula de História, vai para a escola para todos, né? Porque aí você vai trazer os seus conhecimentos para todas as pessoas, né? É isso que eu acho. E é muito importante que a gente tenha professores, né, com TEA,
a gente está aqui com o João Vitor, que mostrou toda a história de vida dele, né? Então, acho que, assim, quanto mais todo mundo estiver junto, fazendo tudo, e não só, tem tal deficiência, então vai viver e vai estar atrelado com as coisas da deficiência, não que isso seja errado, pelo contrário, né? Cada um segue o seu caminho. Mas eu acho que é legal pensar que a deficiência não precisa ser um assunto que circunde a vida da pessoa com deficiência, né? Eu tenho uma amiga que é surda e ela não é usuária de Libras, ela usa implante coclear, ela conhece um pouco de Libras, mas não se identifica com isso, e a vida dela passa muito ao largo das discussões da surdez, ela estuda outras coisas, entende? Então, acho que com o tempo vai ser muito mais interessante a vida em sociedade quando todo mundo estiver junto fazendo o que gosta, o que ama. Se é a história que você gosta, vai dar aula para todo mundo, né? Eu acho que é o que eu gostaria de falar para você. Eu queria puxar esse tema, Meire, que você mencionou agora, e cumprimentar a minha amiga Shirley Vilhalva, que está aqui. Ela foi representante da FENEIS no CONAD, né, da Federação Nacional, e tem feito aí, enfim, trabalhos muito ricos com os indígenas com deficiência, né, trabalhando muito a questão da surdez em diversos espaços. Eu aprendi muito com ela e acho que é bastante importante a gente ter esse diálogo com a comunidade surda, porque nesse ponto específico a gente tem também muito a avançar, né? Em transformar de fato a Libras como uma língua primeira e originária das pessoas surdas e trazer o português para se somar, né? Então, na linguagem das pessoas surdas, TAL1 de Libras e TAL2 de português, e permitir com que todas as pessoas estudem juntas na mesma escola, que a gente possa ter escolas de fato inclusivas, né? Então, bom revê-la. É perfeita a sua fala, Laís. Eu acho que assim é muito legal porque nos comentários aqui da nossa transmissão no YouTube tem usuários de Libras, né, que estavam ali tentando achar a janela de Libras na fala do João, né? E tem o pessoal que é surdo oralizado, que tem outras demandas de comunicação, né, que é a legenda, enfim. Então, vejam que quando a gente está pensando em acessibilidade e escolas, eventos, né, comunicação para todos, a gente tem que abarcar todas as realidades, todas as formas de comunicação. E a gente está aprendendo isso muito, principalmente agora na pandemia, nesses eventos online. Então, a escola é esse celeiro, né, dessa discussão de quem é usuário de Libras ter o direito de ter a L1, né, a língua de sinais como a sua língua de instrução, mais a interpretação, enfim, o instrutor de Libras. Quem é surdo, não usuário de Libras, que faz uso de sistema FM, que a escola tem o sistema FM para poder, né, conectar no aparelho auditivo, se a pessoa faz uso de implante coclear, faz leitura orofacial, tudo isso, né, precisa ser discutido. É para isso que a educação especial serve, para ver o sujeito, seu contexto, as suas necessidades comunicativas, de acessibilidade, enfim, e poder organizar serviços, recursos, estratégias junto com a escola para todo mundo estar junto, né? Acho que essa é a meta, é isso que nós estamos construindo, e eu acho que o que eu estou falando responde à pergunta aqui das conquistas, né, que o Alessandro fez. Alessandra ou Alessandro? Não consigo ler o nome inteiro. Que é isso, quais os avanços? A gente está falando de acessibilidade na escola para todos, é um grande avanço, fora as matrículas, que a gente está com mais de 90% nas escolas públicas e a gente está com 81%, 87% somados todos, né? É isso, a gente só para finalizar, que a gente tem essa previsão, né, constitucional, então, da língua escrita, falada e sinalizada, né? E a Defensoria Pública do Estado de São Paulo tem feito um trabalho brilhante também nessa área, conseguiu fazer a prova em Libras da VUNESP, né, que é um caso super paradigmático em Marília, então quero aqui cumprimentar a defensora Renata e indicar, a Renata Tibiriçá, e indicar aqui para quem está falando que muita gente não consegue procurar os seus direitos e se omitem
na procura de seus direitos, às vezes pode ser, inclusive, uma questão de falta de conhecimento ou até uma questão financeira. A Defensoria Pública está à disposição dos cidadãos de famílias de baixa renda, justamente para a garantia dos direitos. Então, também vocês podem procurar a Defensoria no Estado de São Paulo, e todos os estados têm uma defensoria, gente. Se tiver gente assistindo de outros lugares do Brasil, vocês podem procurar a Defensoria Pública, que vai ter um atendimento específico para ajudar vocês, para conseguir conquistar os direitos de vocês. Estamos juntos nessa luta. É isso mesmo. Bom, eu queria agradecer... Desligou? Acabou? O Cauê, tomei um puxão de orelha da Vivian, me mandou um WhatsApp aqui, meio fala do livro, ó. Gente, Educação e Inclusão, Entendimentos, Proposições e Práticas. A gente acabou de lançar esse livro, uma coletânea de textos sobre... E aí tem um monte de coisa que tem as perguntas de vocês, eu acho que muita coisa está aqui sobre os avanços, sobre o que a gente tem que construir, o que a gente já construiu. E aí, como os autores cederam os direitos autorais para a Federação das Associações de Síndrome de Down, Federação Brasileira, a gente recomenda que você procure no seu estado, que é a Associação de Síndrome de Down, porque os livros estão espalhados pelo Brasil, e aí quando você compra do seu estado, você ajuda a reverter a verba para as ações. Aí, a Laís. Eu quero meu autógrafo. Eu já recebi aqui em casa, hein? Ai, que bom. Obrigada, Cauê. Desculpa, se eu não falasse, a Vivian ia me puxar a orelha. Olha ela com o livro lá também. Imagina, mas foi ela que autorizou, porque, na verdade, eu sou só mediador. Você sabe que eu levo para o Bruno. Ela é que manda, né? A Vivian e a Lúcia, que é a presidente aqui da comissão, elas vinham brigando comigo porque eu ultrapasso o tempo nas palestras. Então, se foi ela que mandou, tá tudo bem. Mas são 19 horas, ainda tá tudo bem, Cauê. Não, você não sabe como essas mulheres são bravas. Né? Pois é, mulherada é... Mulherada correto, gente boa demais. Eu vou até já aproveitar para já me despedir, né? Então, agradecer de coração. Aliás, a gente vê que passou extremo, né? Foi muito rápido aqui a palestra, ficou com, acho que um gosto de quero mais. A gente vai acabar convidando vocês para fazer uma segunda parte, né? Quem sabe? E então eu queria agradecer, né? Laís, Meire, obrigado. João Vitor, muito obrigado. Os intérpretes, Thiago e Ezequiel, muito obrigado. Vivian, obrigado mais uma vez por, né, deixar participar aqui mais de perto, sempre aqui com pessoas, né, gabarito desses três aí. Foi fantástico para mim, foi emocionante. De verdade, aprendi muito. Muito obrigado aí a todos, a todas. E até a próxima. Vivian, passo a palavra para você. Agradeço a presença de todos, em especial dos palestrantes, professor João Vitor, doutora Laís, professora Meire Cavalcante e do nosso mediador, doutor Cauê. Muito obrigada, foi uma noite de muita aprendizagem para todos nós. Obrigada a todas as pessoas que nos acompanharam até agora. Agradeço imensamente de coração. Um abraço a todos. Boa noite. Boa noite. Um abraço aos funcionários que nos acompanharam até agora, também intérpretes de Libras. Abraço, obrigada.